O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Divaldo Pereira Franco se encontrava em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, do Chico Xavier. E naquela oportunidade, o Chico psicografava. Quando terminaram os trabalhos de psicografia realizados pelo Chico Xavier, e saíram ele e o Divaldo Pereira Franco para a casa do irmão do Chico Xavier, o André. E no caminho, o Chico começou a contar para o Divaldo Pereira Franco que naquela noite eles experimentaram um fenômeno mediúnico interessante. Que ele estava, enquanto psicografava, ele encontrava-se fora do corpo de matéria física, em desdobramento, e os espíritos superiores utilizando a sua mão para as mensagens da noite. E ele viu que adentrou ao grupo espírita Luiz Gonzaga duas senhoras, duas damas espanholas muito bem vestidas, e chegaram até o Chico Xavier e pediram para ele: Chico, nós moramos aqui perto, na Lapinha, num lugarzinho chamado Lapinha, mas nós estamos num processo de redenção muito profundo e precisamos da tua ajuda. Nós estamos precisando de comida, de alimento, porque esse processo de redenção nosso é a última fase nossa, nesse período de resgate de dívidas do passado, muito complexas. Então, é a última fase desse resgate, e nós precisamos da tua ajuda de comida, porque se faltar comida, nós podemos perecer, nós podemos desencarnar, e o nosso processo de evolução pode ser interrompido. Então, nós gostaríamos de pedir para você, se você pudesse nos visitar ali na Lapinha. E o Chico, então, aceitou o convite. Então, saíram, no domingo à tarde, o Divaldo Pereira Franco e o Chico, mais o doutor Francisco Pereira de Andrade, na época, o gerente-geral do Banco do Estado de São Paulo, que estava presente com a esposa e a cunhada. O Chico alugou 2 táxis e foram até a Lapinha no domingo à tarde visitar as duas companheiras. Elas se chamavam Lia e Maria da Conceição. Então, saíram às 15 horas e foi também a irmã do Chico, a Luísa, né? E ali chegando, diz o Divaldo, e eles saltaram enquanto o Chico foi contando a eles o drama daquelas duas senhoras. E o Chico disse que já em 1914, a sua mãe, a mãe do Chico, a Maria João de Deus, ele era um menino de uns 3 ou 4 anos, mas a Maria João de Deus já narrava para a Luísa, e ele ouvia as conversações, o drama daquelas duas senhoras. E dizia o Chico que ele se lembrava, daquilo que ele se lembrava das conversas da mãe com a Luísa, com a irmã mais velha, que a mãe contava que quando ela estava em grandes dores, em grandes dificuldades, ela ia visitar a Lia e a Maria da Conceição, que eram avós e neta, e que o drama das duas fazia com que ela se sentisse feliz, apesar de todas as dificuldades da pobreza e da vida difícil que eles levavam, ajudavam ela a se reerguer num contexto de boa vontade, de crescimento, de não desanimar e de tocar a vida adiante. Então, ela sempre que se via nessa situação, ela procurava ali a Maria da Conceição para conversar, né? Então, diz o Divaldo que essas duas senhoras, então, a dona Lia e a Maria da Conceição, esse fato o Chico dizia, né, para o Divaldo, que havia ficado gravado na memória dele, né? E ele nunca mais ouviu falar das duas, né? Até que, mais ou menos pelos idos dos anos 40, o Chico Xavier, Luísa, sua irmã mais velha, narrou a história da Luísa e da Maria Conceição para ele, né? Elucidando que esse casal, que
essa senhora se havia casado com um homem, a dona Lia, portador de transtornos psiquiátricos assim muito graves, né? Então, naquela época, diz o narro Divaldo Pereira Franco, que ela residia com a família em uma das fazendas em torno do Curral del Rei, lá próximo a Pedro Leopoldo, né? Quando esse senhor muito rico se apaixonou, né? E pediu em casamento a filha, né? Da dona Lia, né? E esse senhor, que era casado com a dona Lia, que tinha problemas psiquiátricos muito complexos, né? Ocasionou a ela assim transtornos muito, muito graves, muita tristeza, muito aborrecimento. Tanto é que ele levou então, né, a dona Lia para esta propriedade em torno do Curral del Reis, né? E ela só viu o marido no dia do casamento. Era um costume da época, era praxe da época, né? Então, ele muito atormentado entre vários distúrbios, depois que nasceu a primeira filha, desvairado, o marido da dona Lia, né, começou a duvidar da idoneidade moral da Lia. O que ele fez? Então ele atribuiu que a criança, que a filha que ela havia tido, não era filha dele, sim do capataz. Aí ele mandou bater muito no capataz, expulsou da fazenda, e narra o Chico para o Divaldo Pereira Franco, que ele pegou um tição de fogo e queimou as partes pudentas da dona Lia, né, para que ela ficasse impossibilitada de traí-lo outra vez com quem quer que fosse, né? Agora nós vamos fazer uns comentários aqui da seguinte forma. Não vamos ficar assim atormentados com as circunstâncias do acontecimento da época, desse acontecimento, para que nós não venhamos a atrair entidades ligadas ao fato da época. Porque o Chico Xavier sempre narrava para a gente, contava para o seu Romeu Gris, nós tomarmos muito cuidado quando nós fôssemos trabalhar, por exemplo, aquela passagem da tentação de Jesus. Porque se a gente não trabalhasse ela com cuidado extremo, nós acabaríamos atraindo espíritos anticristo, da época ainda, para o momento. Então, nós espíritas temos que ter observações e cuidados quando vamos falar numa tribuna. E alertarmos o pessoal também, quando tem fatos assim, aqueles que mexem um pouco com o nosso psiquismo, com a nossa cabeça, com a nossa mente, para que nós nos sintamos traídos. Isso é fato que já passou, que possivelmente não ocorre mais, e que dívidas e compromissos desse pessoal, e ele com certeza já resgatou isso daí, o homem que fez isso, e sintamos-nos tranquilos. A história deve ser levada adiante para que nós tiremos dela os aspectos morais interessantes ao nosso crescimento espiritual. Passado isso, né, Dona Lia criou a filha com muita abnegação, né, e com muito sofrimento, sem nunca sair daquela fazenda em torno do Curral del Rei. A filha casou-se mais tarde de acordo com os padrões da época e foi morar com o marido em outra propriedade. 2 anos após, a filha grávida, já para nascer uma outra filha, mandou chamar a mãe e que levasse uma parteira da época, muito experiente, para ajudar no nascimento da criança. E a dona Lia foi, pela primeira vez, ela saiu de casa, né, para ajudar a filha no nascimento da neta. Então, o parto foi muito difícil, e quando a criança nasceu, eu vou lendo aqui, gente, porque a história é um pouco longa, mas ela é muito interessante, sabe? Então, quando a criança nasceu, a neta da dona Lia, olha o que aconteceu. A parteira teve um choque muito grande, porque a menina apresentava anomalias teratológicas, segundo o Chico narrava para o Divaldo, né? Muito graves. A cabeça era normal, mas o corpo se apresentava retorcido, como se fosse moldado por mãos impiedosas, né? E a parteira, então, assustada, mostrou a criança à mãe, ainda no leito. A mãe teve uma crise de desespero muito grande, de loucura, e atirou a criancinha recém-nascida pela janela.
pelo susto que ela levou de ver a filha que havia acabado de nascer. Dona Lia, a avó, saiu correndo, pegou a criança e desapareceu com a criança. E nunca mais foi vista por longo tempo. E aí começaram a surgir comentários que uma senhora carregava um monstrinho no colo, pedindo esmolas pelas cidadezinhas pequenas nas cercanias de Belo Horizonte, né? Dona Luísa, irmã do Chico, se lembrou e contou também ao Divaldo nesse momento que chegou a vê-las e contou isso também ao Chico Xavier, o irmão comovido, né? Aí no começo dos anos 50, o Chico disse que estava em uma de suas reuniões de atividades mediúnicas, lá em Pedro Leopoldo, psicografando quando fora do corpo, não é aquele fato que eu contei lá, que chegaram as duas aqui, foi uma passagem antes, porque aquilo ocorreu em 1954, aqui é 1950, né? Ocorre um fato semelhante, né? O Chico diz que fora do corpo, enquanto os espíritos utilizavam, mais uma vez, o seu veículo físico para a psicografia, chegaram duas damas muito belas, ricamente vestidas, à espanhola. Interessante que quando as duas se desdobravam do corpo, a avó e a neta, elas se apresentavam ricamente vestidas à espanhola, perceberam? A espanhola. Porque nós vamos ver no contexto da história mais adiante, que elas tinham tido uma encarnação na Espanha, que foi onde ocasionou todo o problema dessa situação que elas viviam agora. Mas elas traziam no campo mental delas, no campo psíquico, toda a lembrança, e gostavam de se vestir, se sentiam ainda damas espanholas, né? Então, dando sequência aqui ao trabalho, né? Narra o Divaldo para nós, né? Que aquela que parecia ser a de idade mais velha perguntou ao Chico Xavier, em espírito, porque elas estavam desdobradas, fora do corpo, eram criaturas encarnadas. Você é o filho de Dona Maria João de Deus, o Chico Xavier? O Chico Xavier respondeu, sim, sou eu. Pois é, disse a Dona Lia, em desdobramento. Sua mãe foi muito amiga nossa quando esteve encarnada, aqui na Terra. Nós estamos reencarnadas, portanto nos encontramos aqui em desdobramento, resgatando dolorosos crimes anteriormente cometidos por nós. Encontramos numa situação muito lamentável. E Dona Maria João de Deus, sua mãe, sugeriu-me que viesse pedir-lhe socorro. Porque você, Chico, é dotado de sentimentos cristãos e de muita misericórdia. Olha como é que os espíritos encaminham as criaturas que necessitam de amparo, principalmente desencarnadas, irem à procura de gente que tem sentimento cristão, que já tem um certo processo, um certo estágio evolutivo. Isso ocorre com frequência. E às vezes aqueles que estão melhor, estão em condições de realizar esse trabalho, ajudam sem saberem que estão ajudando, desde que tenham condições adequadas para isso, né? Então elas disseram assim, olha Chico, nós estamos morando muito próximo aqui na Lapinha. Se você puder, nós precisamos de alimentos para nossos corpos resistirem à expiação que estamos vivenciando na carne na atual existência. Você poderia visitar-nos, Chico? Ele confirmou, mas com muito prazer. Então ela explicou ao Chico naquele momento, Dona Lia, que havia exercido na corte de Felipe II, rei da Espanha, uma posição muito relevante,
havendo sido mãe de uma personalidade de alta significação do clero, a Igreja Católica na época, né? Tendo contribuído com sua ambição, junto com essa neta, para atormentar pessoas que eram acusadas como dignas de processo inquisitorial por heresia. Trabalharam na Inquisição. Olha como é que é complexo isso. A Inquisição, gente, pelos relatos da história que nós temos, matou na época mais de 9 milhões de pessoas. Organizado aí pelo clero da época. Então, elas, como faziam parte do governo da Espanha de Felipe II, e aliás o Chico estava encarnado nesta época ali, também ligado ao governo da Espanha num corpo feminino de Felipe II. Por isso essa relação e essa ligação também tão estreita. Então, isso não está narrado aqui, isso são informações que nós temos diretamente dele e do grupo dele. Então, neste momento em que ela foi contando a passagem, o momento em que elas acusavam as pessoas por heresia, mas elas não vivenciavam, elas encaminhavam aquelas criaturas que eram ordenadas, comandadas por elas para realizarem isso. Quer dizer, que a criatura tinha posses, elas deduravam, olha, fulano, heresia era mais ou menos o seguinte, fulano criticou a igreja, era um processo de heresia. Fulano falou mal do clero, era um processo de heresia. Aí acontecia o quê? 50% dos bens da propriedade da criatura era transferida para o governo da Espanha. 25% para o clero e 25% para as duas. Em todos aqueles que deduravam recebiam 25%. E aí, a coisa realmente tornou um rumo sem tamanho, né? E elas nunca se preocuparam em saber, segundo as narrativas aqui, como eram as criaturas obrigadas a confessar o que haviam dito, até sem haverem dito, geralmente. Mas judiavam tanto que elas acabavam confessando aquilo que não haviam feito. Aí, a morte era um efeito natural daquilo. Então diz ela, a misericórdia divina, apiedada dos sofrimentos nossos, trouxe-nos a expiações dolorosas durante várias reencarnações. Então se reencarnaram muitas vezes antes desta, em que elas se encontravam reencarnadas, né? E elas se reencarnaram muitas vezes sobre os espículos da lepra, resgatando esse passado aí, né? Mas que esta na qual se encontravam seria a última etapa, a última fase de recuperação delas. Que elas pretendiam, porque o filho que era do clero já havia se recuperado, já havia vencido todas as etapas e já se encontrava numa condição de elevação espiritual, já bem equilibrada. Então só as duas restavam um resgatezinho ainda final. Doloroso, é claro, né? Ela diz assim, Chico ficou muito sensibilizado e prometeu visitá-las. No dia seguinte, em companhia de Dona Luísa, sua irmã, procuraram reunir alguns poucos alimentos que tinham e foram visitar a Lia e a Maria da Conceição, a avó e a neta, na Lapinha. Diz o Chico que era uma construção de pau a pique, muito modesta, em cima de um morro, e separado das casas do povo. A partir de então, vez que outra, quando ele dispunha de algum recurso, porque nem sempre ele tinha também, ele ia visitar a Lia e a Maria da Conceição. Dona Maria da Conceição, a neta, era surda e muda. Além da deformidade que apresentava no corpo, e era quase que totalmente cega, a neta. Ela ouvia o Chico e os dois conversavam mentalmente. Os dois conversavam mentalmente.
ela ouvia, e o Chico também, conversação mental. Registrem esse fato, que é interessante. Para o espírito adiantado, isso acontece com facilidade. O Chico Xavier tinha essa condição. Então, a relação deles eram bem estreitas, né? Talvez de um passado bem longínquo também. Aliás, quando ele se acercava, ela se agitava de felicidade, porque ela sentia a vibração do Chico e ela vibrava com intensidade, né? Aí o Chico disse para o Divaldo: pois é, Chico, eu sou o seu cabeleireiro, eu sou o seu manicure, sou eu que lhe corto os cabelos lindos, Divaldo. E foi contando para o Divaldo. Sabe, Divaldo, ela é linda, parece a Rita Hayworth, que era uma atriz famosa americana da época. E o Divaldo se entusiasmou, mas ela deve ser muito bonita mesmo, né? Mas aí diz o andamento da passagem. O Divaldo, mas agora o corpinho é deficiente. Ele acrescentou com um sorriso maroto, o Chico. É claro que o Chico havia, na época, que ela era uma linda dama espanhola. A visualização do Chico, ele estava se referindo a isso. A beleza dela, da rica dama espanhola, e quando ela se encontrava fora do corpo, ela se apresentava, né? Mas ele alertou o Divaldo: agora o corpinho é deficiente, Divaldo. O Divaldo disse assim: subimos o morro, a Luísa bateu a porta, Dona Lia abriu, a avó. Tratava-se de uma mulher com mais de 90 anos de idade. E foi comovedor o encontro, porque ela o olhou, teve uma exclamação informando: seu Chico, essa noite eu sonhei com vós. Eu dizia: venha trazer comida para nós, seu Chico, que nós estamos morrendo. Ele então olhou-me e sorriu, o Chico, porque aí estava a confirmação do que houvera contado. Lembra lá quando eu comecei a narrar o fato? Que o Chico, desprendido do corpo, viu adentrar as duas damas espanholas que foram pedir alimento para ele. Isso em 1954. Perceberam? E aí a Dona Lia se lembrou do encontro, quando ela, fora do corpo, foi visitar o Chico e pedir comida para ele. E o Chico olhou para o Divaldo e confirmou com o olhar, né? Então, esses fatos relacionados a essa mediunidade extraordinária do Chico são muito interessantes para nós, né? E Dona Luísa foi à cozinha, né? A cama era de varas enfiadas no chão, uma pobreza extrema. Com outras varas transversais, algum capim coberto com tecidos sujos e um corpo que não deveria ter mais do que 1,20 m de comprimento, que era o da Maria da Conceição, né? A cabeça era perfeitamente normal. O cabelo desgrenhado não tinha nada a ver com aquele que Chico falara da Rita Hayworth, né? Como ela possuía a beleza, como ele, o Chico, possuía a beleza nos olhos e na alma, eu olhei. Era engraçadinha, mas não parecia a atriz. Por que que o Divaldo fala que o Chico olhou para ela, aliás, comentou com ele que ela era linda? O Divaldo comenta, porque o Chico tinha beleza nos olhos. E quando nós não temos beleza nos olhos, nós vemos tudo feio. Mas a criatura que tem beleza nos olhos vê tudo bonito. A visão do Chico é diferente da nossa. E nós precisamos aprendermos a termos beleza nos olhos. Isso é algo muito importante. Porque se a gente não gosta de uma criatura, a gente a vê e a critica por tudo que temos direito. Isso é falta de beleza nos olhos exterior e nos olhos interior, nos olhos da epífise do espírito, né? Mas o Chico tinha beleza nos olhos. E o Divaldo narra que ela precisava de higiene, porque era uma vez por semana que o Chico podia ir lá para
ajudar, né? E então, o que aconteceu? O doutor Pereira, que estava presente junto com o Divaldo, o gerente do banco, disse para o Chico que ele podia ajudar aquelas criaturas, né? Retirando elas dali, né? Então, porque ele se comoveu com a situação e disse assim: Chico, eu posso mudar essa situação. Isso aqui é muito interessante, né? E aí ele falou assim: gostaria de lembrá-lo de que tenho muita influência na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e eu poderia levá-las para lá, né? Seriam melhores cuidadas, né? E mandaria buscar e interná-las lá. Aí o Chico olhou para ele carinhosamente: gente, isso aqui é muito interessante, que o Chico respondeu. É uma lição para nós. Assim, olha, deteve-se silencioso e logo depois respondeu: Andrade, o seu gesto é comovedor. Mas as duas nutrem-se de amor recíproco. Quando uma desencarnar, a outra logo desencarnará. Ademais, não temos o direito de alterar os desígnios divinos. Não temos o direito de alterarmos os desígnios divinos. Isso entra em todas as áreas que nós atuamos aqui na Terra. Principalmente no casamento, viu? Quando a gente se mete na vida dos outros. Temos que tomar cuidado com tudo. Não temos esse direito. Olha como esses detalhes são difíceis de ser trabalhados e entendidos por nós. E ele vai assim, né? A divindade colocou-as aqui. Olha outro detalhe. A divindade as colocou aqui. E se nós a retirarmos, provavelmente estaremos interferindo numa planificação de alta magnitude. Nós interferimos em tanta coisa e não temos noção quando nós interferimos nessas questões de alta magnitude, do alto de Deus. Olha os riscos. E aí o que acontece? Nós vamos derrogando a lei. Porque o Novo Testamento é um código de lei divina. E toda vez que nós fugimos uma vírgula desse código, que é o Novo Testamento, nós estamos derrogando a lei. E depois nós vamos ter que nos acertarmos com isso. Você poderia assumir a responsabilidade seguinte: alguém para cuidar delas, da higiene. E aí o doutor Pereira assumiu a responsabilidade, né? Para cuidar das duas. Voltaram para Pedro Leopoldo, Divaldo viajou para Salvador e voltou no ano seguinte. E chegou lá e perguntou para o Chico: Chico, e Dona Lia, nós iremos visitá-la? O Chico disse assim: ah, Divaldo, você não faz ideia do que aconteceu. Eu não lhe contei tudo. Naquele período eu estava assim, com muitas dificuldades, com muitos problemas. A vida estava difícil, meu pai não me entendia, criava problemas, era problema para todo lado. E num determinado dia de Natal, eu estava sozinho. Minha irmã Luísa estava com seu marido e seus filhos. Meus outros irmãos estavam com suas famílias. E eu, muito sozinho, me lembrei da Lia e da Maria da Conceição. Tomei um táxi e fui visitá-las. E aí nós vamos observar a seguinte narrativa. E já que éramos nós, possivelmente as pessoas mais isoladas que eu poderia identificar, eu, a Lia e a Maria da Conceição. Tomei um táxi e fui para Lapinha. Quando eu saltei do veículo e me aproximei da casa das duas, eu vi uma espécie de spotlight que descia de um ponto do alto. Spotlight é uma luz que descia do alto.
que eu não podia identificar. E essa luz vinha do infinito, salpicado de estrelas, salpicado de estrelas matizadas, cobriam aquela choupana modesta. Quando eu me acerquei à porta, cheguei próximo da porta, estava na porta o espírito de Eurípides Barçanufo, mas agora na indumentária de Rufus. Quem lê o livro há 2000 anos vai se recordar do espírito de Rufus. Quem estudou a história de Sacramento aqui em Minas Gerais vai se lembrar de Eurípides Barçanufo, esse grande espírito que esteve aí reencarnado. Rufus, 200 anos depois de Jesus, esteve reencarnado, e Rufus era um escravo que tinha uma família, e Rufus era seguidor de Jesus, fiel de Jesus, e foi preso para ser levado à morte. E amarraram Rufus no rabo de um potro muito bravio, para soltar o potro e ele arrastado pelo potro. E ele ficou numa dúvida danada, porque ele confiava firmemente em Jesus. Ele falou assim: Jesus, minha família foi comprada por um senhor de escravos, minha mulher e meus filhos. Se eu abjurar a ti agora, Senhor, eu salvo minha família. Mas não quero abjurar-te, Senhor Jesus, o que faço? Nesse instante aproxima-se um senhor, a narrativa está aqui, está no livro também, Ave Cristo. Aproxima-se um senhor, dá-lhe um murro, ele cai, o Senhor se abaixa e diz assim: vá com Deus, meu filho, eu também sou cristão e eu comprei a mulher e os teus filhos, vou cuidar deles com carinho. E Rufus se entrega. Soltam o potro. No outro dia, os seguidores de Rufus vão catar os pedaços do seu corpo pela estrada para fazerem o sepultamento. Então esta é uma passagem de Rufus, narrada no livro Ave Cristo, e que estava à porta da casa da Lia e da Maria da Conceição esperando o Chico. E nós vamos continuar com a narrativa, porque o tempo corre. Aqui é outra, aqui mesmo. Para quem, aliás, essa é a parte do Rufus, eu já contei para vocês. Estava ali Rufus, o bem-aventurado, né? Então diz a passagem que o Chico narra o seguinte: então era o Natal, Divaldo. O Natal mais lindo que se podia imaginar. Vozes entoando hinos e as duas, que uma visão apressada poderia confundir com obsidiadas, como está muito em voga em nosso movimento. Vê-se uma pessoa marcada por determinados sofrimentos ou com determinados distúrbios e logo se rotula: esse é um obsidiado. São obsessores. Tem uma legião de obsessores. Às vezes não há nenhum. Trata-se de uma expiação libertadora, que era o caso das duas. E o espírito que errou na carne se redime na carne. Então, Chico, Divaldo, eu passei o Natal mais feliz da minha existência. E todas as vezes que eu me encontrava sozinho no Natal, eu ia visitar a Lia e a Maria da Conceição, né? E ele me informou: pois é, Divaldo, eu estava no mês de janeiro último, psicografando, quando o doutor Bezerra de Menezes se acercou de mim, solicitando-me: Chico, assim que termine as atividades programadas, não dialogue com ninguém.
Não atenda a ninguém, Chico. Porque a Maria da Conceição está desencarnando, nós vamos fazer o desenlace dela. Gostaríamos que você estivesse presente e no máximo 2 horas ela estará deixando o corpo de carne. Ele terminou as atividades, terminou o trabalho e foi para a Lapinha sozinho, o mais rápido possível, né? E viu a presença de entidades maravilhosas que ali visitavam o casebre modesto e acompanhou o momento em que o próprio Dr. Bezerra de Menezes desenovelou a moribunda, agindo no centro coronário, liberando-a dos últimos vínculos com a matéria. Desprendendo-se ela, reconheceu Chico Xavier que estava presente, sorriu para ele e foi embora para o plano espiritual, a neta, a Maria da Conceição. Ante a nova realidade, o que fez o Chico? Ficou preocupado com a avó, Dona Lia. Mandou ligar para São Paulo, para o doutor Francisco, alugou um cômodozinho em Pedro Leopoldo e levou Dona Lia para morar lá. Aí, que certo dia eles estavam na reunião, né? E logo, novamente, foi chamado pelo Dr. Bezerra de Menezes, daí 15 dias, porque a Dona Lia também estava sendo retirada do corpo, de matéria física, deixando a terra. Chico voltou rapidamente para Lapinha e acompanhou também o desencarne, o desligamento de Dona Lia, que voltou dias depois e psicografou uma mensagem lindíssima no livro, me fugiu o nome agora, mas eu lembro daqui a pouco, falo para vocês, um livro trabalhado pelo Arnaldo Rocha, e psicografou uma mensagem maravilhosa. E desencarnadas as duas, encontravam-se no plano espiritual. E o mais interessante, que quando a Dona Lia desencarnava, a neta Maria da Conceição, segundo as narrativas do Chico Xavier, apareceu junto com os espíritos iluminados para ajudar a recolher a avó num verdadeiro transe de iluminação. 15 dias apenas depois. Então, as duas damas espanholas que aparecem no início da mensagem, que nós narramos para vocês nesta noite, pelo sofrimento enorme que passaram, várias encarnações com lepra, e esta última nesta situação terrível, resgataram um passado da Inquisição, que vem trazer para cada um de nós uma lição de que aprendamos a ter humildade e simplicidade no nosso trabalho, nas nossas atividades, e que principalmente aprendamos a ter educação e respeito pelo ser humano. Porque às vezes aquele que aparece à nossa frente, como narrou Divaldo e o Chico ali, nós o julgamos como obsessor ou como uma situação, uma circunstância, a nosso modo de ver, sem nos lembrarmos que a criatura está apenas resgatando um passado dificultoso lá de trás. Tomemos cuidados com os nossos julgamentos. Era esta a mensagem que nós tínhamos para trazer a vocês nesta noite, neste primeiro dia do ano. Nós gostamos de trabalhar o Evangelho com um pouco mais de profundidade, mas viemos narrar uma história para que o nosso ano começasse mais leve, mas que a lição servisse de exemplo para entendermos que nós temos que trabalhar muito, procurando compreender cada criatura como elas são e mantendo o respeito devido com quem quer que seja. Porque, como eu disse, o Novo Testamento é um código de lei divina a ser seguido por nós. E toda vez que nós derrogamos a lei, esse código de lei, nós nos comprometemos perante a lei divina. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam amparar e iluminar os nossos corações